vou passar a palavra à Sandra Paulo. A Sandra é doutorada em Estudos do Património, tem também aqui uns antecedentes, quer académicos, quer profissionais ligados à educação e à formação de jovens e de adultos, e tem, para além disso, um interesse muito particular pelo património de Bragança, e neste caso, mais especificamente, sobre o património da Igreja da Diocese de Bragança, onde, aliás, desempenha aqui alguns cargos, e vai-nos então falar aqui sobre um arquivo em particular, um arquivo pessoal, estudado institucional, segundo se percebe pelo resumo do Bispo Dom Abílio Augusto Vaz das Neves, e esperemos traga aqui um contributo também para refletirmos um pouco sobre questões que já aqui foram abordadas sobre esta mistura entre o pessoal e o institucional, que afinal é do que tem. Começar bem. Muito obrigada. Saúde e cumprimento de todos que nos acompanham nesta tarde, quer aqui em sala, presencialmente, quer à distância, e agradeço aos responsáveis da RAIR o amável convite que fizeram ao arquivo diocesano de Bragança Miranda marcar presença neste encontro. Sou quase totalista no acompanhamento dos encontros organizados pela RAIR, mas sempre à distância. É a primeira vez que estou aqui em sala e, de facto, ficamos com uma perspectiva diferente da organização e da dinâmica. Passamos já então a apresentar a comunicação que preparei para hoje. Como foi referido, está intitulada de Fruto Dom Abílio Augusto Vaz das Neves, contributos do arquivo pessoal do Bispo para a história da Diocese de Bragança Miranda no século XX. No efeito, serão abordados 4 pontos. Primeiramente, o lugar do designado arquivo dos bispos no tombo diocesano, e quando falamos em tombo diocesano estou a referir-me ao arquivo diocesano. O nosso arquivo diocesano tem a designação de tombo Monsenhor José de Castro. Depois, um breve esboço do perfil biográfico de Dom Abílio. Seguidamente, uma caracterização muito sumária do fundo documental e, finalmente, a exemplificação do contributo deste fundo para o conhecimento da história recente da Diocese. Passamos então ao primeiro ponto. O tombo diocesano Monsenhor José de Castro, enquanto arquivo diocesano, integra o espólio documental que decorre do exercício pastoral e do governo de vários bispos da Diocese de Bragança Miranda. A este somam-se coleções provenientes de entidades e estruturas eclesiásticas diversas, nomeadamente confrarias e outras associações de fiéis, instituições canónicas, escolas. Instalado na ala norte da Casa Episcopal de Bragança, comporta um volume de documentos calculado em cerca de 500 metros lineares. Apresenta um estado de organização e de conservação diversos, variando de acordo com a tipologia. Assim, coexistem séries inventariadas e com acondicionamento adequado, com outros conjuntos que só mais recentemente beneficiaram de tratamento arquivístico elementar. Em espaço de acesso mais restrito encontra-se o designado Arquivo dos Bispos, por vezes também nominado, embora erradamente, Arquivo Secreto ou também Arquivo Reservado. Trata-se de documentos produzidos, acumulados e utilizados por bispos da Diocese entre os séculos XIX e XX. Respeitam a assuntos diversos do governo temporal e espiritual da Diocese, considerados muitas vezes como registros de caráter administrativo, quase indistintos do arquivo da Cúria Diocesana. A categorização desta documentação é complexa e até equívoca,
pode estar condicionada pela própria natureza do busto episcopal. O ministério do bispo assume um caráter pessoal e uma forma colegial. O bispo ensina, santifica e governa em nome da Igreja, mas no exercício da autoridade que esta lhe confere, coloca em evidência a dimensão pessoal da sua ação. Passamos então a fazer um breve traço biográfico do nosso bispo Dom Abílio Augusto Vaz das Neves. Foi o 40º bispo de Bragança Miranda, nasceu em Fanes, uma pequena localidade do concelho de Miranda do Douro, em 8 de junho de 1894. Ainda muito jovem, partiu para a missionação rumo à União Indiana, onde chegou em 1907. Aqui frequentou o seminário e concluiu os estudos teológicos. Em 7 de dezembro de 1919, recebeu a ordenação sacerdotal na Catedral de São Tomé de Meliapor. Nesta localidade, como sacerdote, dedicou-se ao trabalho apostólico, educativo e social ao longo de 14 anos. Em 4 de dezembro de 1933, foi eleito bispo de Cochin, na costa ocidental da Índia. Após 5 anos de exercício episcopal, o Papa Pio XI decretou a sua transferência para a diocese natal. Fez a entrada solene na cidade de Bragança em 28 de março de 1939. Ao longo dos 26 anos de mandato na diocese transmontana, tomou múltiplas iniciativas no domínio da educação, norteado pelo princípio da educação cristã integral, uma questão central no seu pensamento, tal como evidenciam os numerosos documentos pastorais que publicou. Levou a cabo uma reforma profunda do ensino da catequese, reestruturou o ensino nos seminários diocesanos de Bragança e de Vinhais, promoveu a abertura de colégios, fundou escolas infantis, estruturou e consolidou a ação dos patronatos masculino e feminino. Através da ação das religiosas servas franciscanas reparadoras de Jesus sacramentado, uma congregação diocesana, em primeira instância, por si fundada, expandiu a ação educativa e socio-caritativa a outros locais da diocese, nomeadamente em zonas rurais. Marcou presença na primeira sessão do Concílio Ecumênico Vaticano II e durante a 30ª Congregação Geral interveio no debate sobre a unidade da Igreja. Na carta de despedida que dirigiu aos diocesanos, em fevereiro de 1965, justificou o pedido de exoneração do bispo presidencial que apresentou ao Santo Padre por sentir-se já um empecilho para a diocese. Com a chegada do seu sucessor, fixou residência na Casa Paroquial de Chacim, uma localidade do concelho de Macedo de Cavaleiros. Dedicou-se à orientação espiritual das servas franciscanas reparadoras de Jesus sacramentado e à reorganização interna da congregação. Faleceu em 7 de março de 1980 no Hospital de Macedo de Cavaleiros e foi sepultado em Fanes, no jazigo de família. Em 8 de junho de 2019, os seus restos mortais foram trasladados para a Catedral de Bragança, onde repousam no átrio dos bispos. Finda esta breve apresentação biográfica, passamos então a fazer referência ao fundo de Dom Abílio Augusto Vaz das Neves. O meu primeiro contacto com o designado Arquivo dos Bispos ocorreu em 2015. O bispo de então, Dom José Cordeiro, atual arcebispo de Braga, solicitou o apoio de 2 instituições locais, o Arquivo Distrital de Bragança e o Museu do Abade Vassal, onde na altura eu me encontrava a colaborar, no sentido de ser feito o levantamento do conteúdo de um conjunto extenso de documentos acondicionados em caixas e maços, parte dos quais sem obedecer a qualquer critério de organização. Uma vez que não existia qualquer instrumento de descrição, pretendia ao Sr. Bispo a elaboração de um inventário do
designado Arquivo dos Bispos, de modo a respeitar o previsto pelo Código do Direito Canónico. Neste trabalho preliminar foi elaborada uma tabela, em suporte Excel, contendo unicamente os seguintes campos: cota, o bispo, que no caso era o produtor, as datas extremas de documentação, o assunto, âmbito e conteúdo. A documentação de Dom Abílio Vaz das Neves destacava-se das demais pelo volume e pela relevância dos assuntos que tratava. No processo de levantamento e identificação da documentação existente, revelou-se muito proveitoso o conhecimento prévio, que no caso eu que estava a lidar com a documentação, o conhecimento prévio que tinha relativamente aos aspectos essenciais da vida e da obra de Dom Abílio, uma vez que 10 anos antes havia realizado uma dissertação de mestrado de especialização em História da Educação, que versava sobre a reforma do ensino da catequese que ele havia operado na Diocese de Bragança. Numa perspectiva sistémica, importa não só conhecer a história de vida do indivíduo, mas também o seu tempo e as relações que estabeleceu nos vários contextos de vida. Longe, e muito longe da celeridade desejada, neste momento o fundo encontra-se em processo de classificação da documentação. Passamos então ao quarto ponto, os contributos que este fundo documental tem dado para um maior conhecimento da história da Diocese, e trago em concreto um caso, que é o caso da carta que Dom Abílio Vaz das Neves escreveu a António de Oliveira Salazar. Entre a documentação identificada, chamou-nos a atenção o maço constituído por correspondência e relatórios produzidos entre 1956 e 1959, relativos à problemática do ensino religioso, assim estava designado. Tal como demonstram os documentos, o Bispo de Bragança, o Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, e o Bispo Auxiliar de Aveiro, Dom Domingos da Apresentação Fernandes, integraram a Comissão Episcopal da Educação Cristã, nomeada pelos Bispos de Portugal em junho de 1956. Tinha como objetivo desenvolver estudos que caracterizassem a situação do ensino religioso e da educação cristã em Portugal. A Comissão reuniu no Porto e em Bragança, mas não obstante os trabalhos em curso, em 28 de agosto de 1958, Dom Abílio Vaz das Neves tomou a iniciativa de enviar uma carta a Oliveira Salazar, através da qual, aparentemente, pretendeu acelerar a pressão junto do governo a respeito dos problemas da educação. Na referida carta, expôs o seu pensamento acerca da questão da educação e reivindicou do Estado o respeito pelos direitos da Igreja e da família. No diapositivo encontra-se a imagem da primeira página da carta e da última. No arquivo diocesano nós temos uma cópia, uma transcrição desta carta. Esta é o original que se encontra no arquivo de Salazar, na Torre do Tombo. Vou apenas ler um pequenino excerto da afirmação feita por Dom Abílio na referida missiva. Nos últimos 19 anos tenho acompanhado Vossa Excelência na obra educadora da nação. Não há dúvida que muito se tem progredido, principalmente em matéria de instrução. Mas no campo da educação, poder-se-á dizer que se conseguiu educar o povo português, ou pelo menos lançar bases seguras? Humildemente, penso que, nos 30 anos de governo de Vossa Excelência, ou nada se conseguiu. Vossa Excelência, Sr. Presidente, sabe muito bem que o Estado não tem por missão educar,
A educação pertence aos pais e à Igreja e só em terceiro lugar ao Estado. Verifica-se, porém, que em Portugal o senhor da educação é o Estado. Podemos acusar Dom Abílio de muitas coisas, mas de falta de coragem. A resposta de Oliveira Salazar ao bispo de Bragança chegaria no início de janeiro de 1959. Numa carta cordial, o presidente do Conselho informou que havia remetido a exposição para o Ministério da Educação Nacional e manifestou abertura para equacionar algumas das reivindicações apresentadas. A aparente cordialidade da resposta do presidente do Conselho contrastou com a dureza da resposta do Ministério da Educação Nacional, cujo parecer refutava as pretensões do bispo de Bragança. De notar que a missiva de Dom Abílio Vaz das Neves, dirigida a António de Oliveira Salazar, coincidiu cronologicamente com o caso do bispo do Porto, e que Dom António Ferreira Gomes, que entretanto se tornara persona non grata para o governo português, integrava a Comissão Episcopal da Educação Cristã e partilhava a visão dos restantes elementos que compunham essa comissão. As consequências efetivas do envio da carta ao presidente do Conselho ainda não são totalmente claras. No que respeita à educação, não se verificou qualquer alteração na legislação, nem em relação à atitude do Estado em relação às escolas católicas. Não podemos deixar de sublinhar, porém, o papel que a Junta Nacional de Educação, entidade sob a tutela do Ministério da Educação, assumiu no veto ao projeto de construção da nova sede de Bragança, uma obra considerada prioritária para o Calado. Vamos perceber um pouquinho mais esta questão. Em 1964, portanto, alguns anos mais tarde, alguns anos após esta carta e toda esta problemática que se gerou em torno da carta, portanto, em 1964, o parecer negativo que a Junta de Educação Nacional emitiu em relação ao anteprojeto de arquitetura da nova sede de Bragança arrastou um caso para uma acirrada discussão pública envolvendo defensores do parecer negativo, que havia sido produzido pelo Ministério da Educação, e personalidades progressistas ligadas ao movimento de renovação de arte religiosa. A referida junta considerava que no anteprojeto, temos no diapositivo duas ilustrações da maqueta, digamos assim, e do projeto de arquitetura. A referida junta considerava que no anteprojeto faltava ordem, como faltam a unidade e a simplicidade. Referiam, não se descobrem quaisquer proporções que poderiam ter contribuído para a pureza, para a harmonia das formas. É um parecer extenso, mas, digamos assim, de alto a baixo, a denegrir todo o projeto. Que impacto é que isto teve, este parecer negativo? O bispo diocesano foi, de certo modo, humilhado ao ver o seu nome envolvido na discussão pública que colocava em causa a reta intenção e a pertinência da construção da nova catedral. O conflito público em torno do anteprojeto da nova sé teve o seu desenlace em 10 de maio de 1965, com o veredito do Ministro das Obras Públicas, que determinou, em face do parecer do Ministério da Educação Nacional, tem de considerar-se reprovado o projeto, ou seja, ainda que o Ministério das Obras Públicas tivesse considerado o projeto válido e até digno de louvor, fez portanto, apreciações muito favoráveis ao projeto de arquitetura, o Ministério da Educação, com o qual o Bispo havia estado em conflito anos antes, reprovou o projeto. E por essa razão, uma obra que era considerada prioritária, porque só uma pequena parte, se tiver tempo, portanto, a Diocese de Bragança Miranda
nasceu em Miranda do Douro, mas a sede da diocese foi transferido para Bragança, por razões várias, e Bragança não tinha uma sé catedral. E foi sempre a aspiração dos sucessivos bispos, desde então, a construção da nova sé. Dom Abílio Vaz das Neves não fugiu à regra. De facto, a igreja que servia de sé catedral não reunia condições para o efeito. Dom Abílio empenhou-se fortemente na construção da nova sé. Foi lançado o concurso de um anteprojeto, surgiram anteprojetos muito diversos e este foi o projeto vencedor desse tipo de concurso, mas foi barrado, vetado. Dom Abílio Vaz das Neves apresentou o seu pedido de resignação ao Papa Paulo VI em finais de 1964, portanto, nesta altura. Desde maio de 1965, precisamente na altura em que saiu o verdito final, relativamente ao projeto, foi também aceite o seu pedido de resignação. Desde maio de 1965, Dom Abílio viveu retirado de eventos públicos e em silêncio. Era esta a partilha que queria fazer convosco. Em relação ao fundo de Dom Abílio, este é um exemplo. Há outros aspectos a explorar, mas estamos num caminho que é moroso e nem sempre estão reunidas as condições humanas, físicas, orçamentais, para avançar mais rapidamente como seria desejável. Mas vamos manter esperança no futuro. Muito obrigada.